É isso aí, pessoal, eu sou o Daí e a partir de agora estou trazendo mais dicas de máquina de bordar para você. É isso aí, pessoal, chegamos a mais um vídeo e desta feita falando da organização, da qual tanto falei, né? Organização é sinônimo de produção. Vamos lá? Desta vez a gente vai falar sobre a questão da organização dentro da produção, pois se não há uma organização, dificilmente você vai ter uma boa produção. Nós temos exemplos de sobras para acreditar nisso, porque nós vivemos isso na prática. Verdade. Quando nós trabalhamos muito e desorganizado, a gente trabalha muito, se cansa, fica frustrado e, de fato, não rende. Tá certo? Então estaremos falando, como da última vez, né, teremos aqui a questão da organização de uma forma mais detalhada, né? Iremos apresentar ponto a ponto aqui como podemos fazer, né, para desenvolver. Uma vez falei no primeiro vídeo da responsabilidade do proprietário da máquina, né, do seu patrão. E agora vamos falar de você, ok? Vamos lá? Começa assim, ó. Um ambiente bem organizado é um dos principais acertos para uma boa produção. Quando pensamos em produção, pensamos logo em correria, alvoroço, velocidade e muitas vezes desatinos. Quando na verdade a gente sabe que não é assim, né? Trata-se de organização por parte do operador e o seu ajudante. E a velocidade só na máquina. Devemos trabalhar de uma forma que deixamos a velocidade por conta da máquina. Nós trabalhamos em uma coordenação com aquele que nos ajuda, seja aquele diretamente, que a gente chama de ajudante do operador, ou simplesmente bastidor, popularmente conhecido, ou por parte do seu gerente ou seu administrador. Tá ok? Então vamos lá. Os detalhes, né, cada um desses pontos aqui apresentado é o seguinte: o primeiro é um ambiente limpo e bem organizado. Se você trabalha numa bagunça, bastidor grande por cima de bastidor pequeno, ou seja, 9 misturado com 12, misturado com 15, misturado com 18, com 21, com 30, entretela no chão para você pisar e escorregar, plástico também no chão para você estar pisando e escorregando, isso é muito chato e muitas vezes ocasiona acidentes. Eu já vi acidentes dessa forma. O outro tipo de acidente é você bota aquele saquinho de lixo próximo da máquina para você jogar o papel, o TNT, o recorte do TNT, e o que acontece? Aí joga agulha quebrada dentro, joga pedaço de gilete, joga pedaço de tesouras, ou muitas vezes as tesouras, as pinças, que alguns operadores trabalham com pinça, dentro daquele saquinho. Quando você pega aquele saquinho, acontece o quê? Você se acidenta, você se fura, você se corta. Pedaços de vidro já vi dentro desses saquinhos. Então o que acontece? Ambiente organizado e limpo é um sinônimo sim de uma boa produção. Então essa organização ela requer isso aqui. E você é o agente, você operador é o agente direto que está ali de frente da máquina, responsável pela produção e responsável pela organização. Afinal de contas, você, naquele momento, você é o dono do pedaço. Você é o cara que opera a máquina e que faz com que essa máquina tenha um bom rendimento. Eu tenho passado para os clientes aqui da Mactal, da qual eu trabalho, né? A Mactal aqui, eu já trabalho aqui desde 2010, direto desde 2010. E é uma empresa que eu me orgulho em trabalhar nela. Eu gosto do que faço, é assim, a gente, né? Eu gosto do que faço, gosto de fazer bem feito, para que os clientes elogie a empresa e consequentemente a quem está fazendo, ou seja, a mim. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não gosto de um bom elogio. Eu estou falando de um bom elogio e não daqueles elogios esfarrapados, coberto nem com invólucro de falsidade, não, mas de um elogio bem feito. Isso é bom, acaba massageando o seu ego. Então quando a produção é boa, consequentemente quem é o elogiado? Aquele que o produziu, ou seja, o operador e os seus ajudantes. Tá ok? Vamos lá? Segundo ponto nos diz assim, ó: entretela ou TNT cortado no tamanho correto.
O TNT e a entretela cortado no tamanho correto, ele adianta a produção, tanto da produção que a gente conhece de máquina grande, como das máquinas pequenas, para aquela produção improvisada. O que é uma produção improvisada? É aquela que você trabalha em hiper, em shopping, né? Que o pessoal compra a toalhinha, vem com... Então ali não tem como se programar. A produção programada é aquela que a gente conhece, máquina grande, principalmente da nossa região, que o cara chega com 2, 3 dias de antecedência, você tem como se programar, mas a improvisada ela é rápida. Ela chega, você está na loja, o cara diz, eu quero o desenho com esse nome, aí eu quero minha toalhinha com o nome da minha filha, da minha esposa, a minha mesmo. Você entendeu? Então isso é uma produção improvisada. Não é uma produção programada. Você não ligou para o cara para saber se... não, só venha tal dia, porque na terça eu tenho tempo e tal. Isso é programação, né? Isso é uma programação que a gente chama, isso é uma produção programada. Que a gente chama de programada. Mas não é o caso. Então eu estou falando das duas. Ambos têm que ter essa questão da organização. Caso contrário, você vai dançar. Você vai se enrolar. Se você é um desenho rápido, mas eu desenho muito rápido, mas você tem que fazer a arte, muitas vezes você tem que contar com aquela questão do erro, eu esqueci de fazer uma letra, eu esqueci de colocar um acento na letra, então tudo isso você tem que levar em consideração. Então se as peças, elas chegam para você, já tudo programadinho, que é o caso das máquinas grandes, que a gente recebe aquelas quantidade, aquelas porções maior de peças para fazer a produção, aí é outra questão. Então vamos falar dela. Você tem um exemplo, vamos falar primeiro da grande produção. Você tendo uma entretela cortada para os bastidores 9, 12, 15, 18, 21 e por aí vai. Você automaticamente, quando essas peças chegam, você vai pegar aquela fichinha que eu vou te mostrar. Eu vou estar mostrando aí agora. Uma ficha de produção, você tem uma ficha em cima da peça e você tem uma ficha quando você recebe essa peça. Chama-se ficha de produção e a ficha diária. A ficha de produção está em cima da peça. A ficha diária vai estar em cima do painel, vai ser em cima da sua máquina, e você, quando receber a ficha de produção, você vai lá e descreve o que você pegou, de quem você pegou, o que você fez, né, e a data que você fez. Eu vou estar mostrando essa ficha e vou estar com ela, consequentemente, com ela à disposição, se você quiser. A questão da máquina da produção improvisada, que é a máquina geralmente de 1 ou 2 cabeças, que eu te falei, ela é quase a mesma coisa. Você recebe, você não tem muito tempo, mas aquele tempinho que você tem que ter organização. Eu já vejo, a maioria das pessoas recebe, é tal nome, com tal cor, tal tamanho, tais letras. Aí tem muitas vezes a descrição daquilo, aí você dá um prazo. Então, naquele momento do prazo, pensa o que você tem na frente, você coloca aquele tempo, geralmente eu coloco um tempo a mais, pelo menos 1 hora a mais, dá para fazer 2 horas, mas eu coloco 3 horas da tarde, eu coloco às 15 horas da tarde. Por quê? Porque tem 1 hora para os improvisos, para os intempéries que podem acontecer durante esse tempo. Tá ok? Então a organização é tudo. O TNT tem que estar cortado, ou se for na minha região, com quem trabalha com jeans, o papel tem que estar cortado. Tudo isso tem que estar organizado, né? As peças, a produção com as fichinhas tudo certinho, para não ter problema, para você não ter problemas, né? Na hora de você fazer, você tem que perder tempo para cortar esse papel, para fazer essas coisas andarem. Uma ficha que você não sabe como começa, uma ficha que você não sabe de quem é, uma peça que você não sabe talvez até saiba de quem é. Mas o que é para abordar? Como é para abordar? Você vai esperar o seu gerente, ou você vai ligar para o dono das peças, para que muitas vezes ele não consegue atender e você vai perder muito tempo com isso. Tá ok? Uma segunda questão é você, nessa organização, você já saber quais são as linhas, que ela vai estar lá na descrição da ficha, quais são as linhas que você vai usar. Então, já para você ir providenciando essas linhas lá na tua máquina. Tá ok? Que é exatamente a questão do terceiro ponto aqui, né? Que é as linhas, a organização das linhas. Começa por onde? Você tem que ter um quadro, eu vou estar mostrando um quadro, uma miniatura desse quadro, para você botar ou pregos ou parafusos de uma tábua na parede. Tanto você vai organizar linhas com bastidor, por tamanho. Para você tirar as linhas da máquina, do suporte de fio da máquina, você já coloca organizadinho aqui nas linhas, no teu quadro, chama-se de quadro de linha. A outra questão é você vai trabalhar com essas linhas, você viu, deu uma olhada rápida lá na ficha, eu vou usar o vermelho, e vou usar o verde, nenhum está na máquina ainda. O que é que eu faço?
corro lá no quadro, pego as linhas e coloco na máquina antes que eu coloque esse desenho, antes que eu coloque essa produção na máquina, para eu ganhar tempo. Então eu não estou correndo, eu estou organizando o meu tempo. Você entendeu agora? O quarto ponto é organização, ou organizar as peças para a produção, que trata exatamente disso. Você vai pegar você chegou às peças, então você já imagina, você é o cara que pega as peças. Aí você, opa, peraí, essa linha está faltando. Então deixa essa para a próxima, eu boto uma outra na frente. Lógico que você tem que ter um prazo para isso. Aí eu vou colocar outra na frente. Por quê? Porque a outra vai ser com dourado e o dourado vai estar lá na máquina. A outra vai ser com branco, dourado, branco, um exemplo, dourado, branco e verde. O dourado, branco e verde já está na máquina. Então eu adianto, e enquanto as peças que vão ser bordadas com dourado, branco e verde estão bordando, eu já estou comprando essas linhas, providenciando essas linhas para pegar. A próxima peça é aquela que seria a primeira, porque as linhas já vão estar organizadas. Você entendeu agora? Isso chama-se organização. Isso chama-se organização. Você tem que saber se a máquina está toda reguladinha, os tensores tudo certinho, porque quando você muda de cor, automaticamente você tem que saber que algumas cores elas dão variação de tensão. Você está com o vinho, por exemplo, o tensor está totalmente apertado. Você bota um branco no lugar do vinho, o que acontece? Automaticamente a tensão desce. Você tem que regular de novo. Você entendeu? Então tudo isso tem que ser feito na medida do possível. Lógico, não é uma regra que você vai seguir a qualquer custo, mas tem que ser pensado, medido, seguido, para não ter improvisação, e com essa improvisação você não conseguir resolver e assim você perder tempo. Tá ok? Quinta opção. A quinta opção, o quinto ponto aqui, de onde sai, aí é mais sério, de onde sai o salário do funcionário? Aí você diz assim, mas não vou dar produção. Para que eu vou dar produção? Se o cara que pega antes de mim ou do turno anterior, ele não está preocupado com isso, mas eu me preocupo com isso. Você já imaginou que se você não der essa produção e o seu patrão, a sua empresa não conseguir entregar essas peças a tempo, a gente sabe como é que se trabalha com produção, o cara não vai te pagar. Perdão, o dono das peças não vai pagar o seu patrão. Consequentemente, você não vai receber seu salário em dias. Quem está perdendo mais com isso? Os dois estão perdendo. Seu patrão está perdendo, você também está perdendo. Isso é uma conscientização, gente. Tá certo? Isso é uma conscientização. No final, eu vou fazer um resumo de tudo. Assista esse vídeo até o fim, de fato. Você vai entender tudo que eu quero expor aqui. Então, trabalhe, faça a sua parte de verdade. Vá lá, porque assim, se o patrão um dia vir à falência, ele não vai dizer, eu vim à falência por causa de, vamos colocar aqui um nome fictício, do Francisco. Eu vim à falência por causa do Francisco, ele não dava produção, consequentemente eu não conseguia receber o dinheiro das peças a tempo, eu não conseguia entregar essas peças, não conseguia receber, não conseguia pagar a parcela da máquina, não conseguia pagar ele. O que eu tive que fazer? Eu tive que fechar o bordado, eu tive que fechar minha loja. Por essa razão, eu tive que entregar a máquina. Quem foi o maior culpado? E onde você chegar, você chega com essa carga nas costas. Não esqueça disso. Assim como o seu patrão precisa de você como funcionário, você precisa dele como patrão. É uma relação mútua de necessidade um do outro. Assim como, eu não preciso, se esse funcionário sair, eu arrumo outro. Mas será que arruma outro com as mesmas qualificações? E você, funcionário? Se eu sair daqui, eu me emprego em tal lugar. Mas se você sair por sacanagem, certamente, dificilmente, aliás, você vai ter outro emprego. E se você tiver, o cara vai estar cheio de dedos, cheio de desconfiança com você. E uma hora as portas fecham, verdade. Eu conheço muito dessas pessoas que as portas fecharam para eles. Então você precisa do patrão, o patrão precisa de você. Nenhum dos dois não pode dizer, não precisa. Que você vai se queimando a ponto, eu já vi, na minha região, já vi algumas pessoas venderem máquinas, acabaram com o bordado, por conta que ele foi negligente, ele foi muito negligente, ninguém queria trabalhar com ele, então ele teve que vender, porque não tinha quem trabalhasse com a máquina dele. Inclusive, esse cara, na época, ficou me devendo um bom dinheiro de conserto que eu fiz na máquina dele. Na época, eu não trabalhava aqui na empresa ainda. Você entendeu agora? Então, vamos para o segundo ponto, que é mais complicado ainda.
o salário em dias. Aí eu estou falando diretamente para os empregadores, estou falando para os patrões. Olha, você muitas vezes recebe o dinheiro em dias. O que você faz com o dinheiro? Vai curtir, vai para balada, vai para festa, tira desse dinheiro para outras coisas que é seu funcionário. Você sabe quanto você precisa desse funcionário. Como eu disse no ponto 5, o funcionário necessita desse emprego, mas você necessita do funcionário. Lembre-se que uma hora a porta fecha, você bota 1, bota 2, bota 10 para fora por essa razão, ou melhor, 10 pede para sair por essa razão, mas o 11º, ele pode complicar a tua vida, e muito, porque quando 1 ou 2 fala é uma questão, quando 10 fala, a questão é completamente diferente, a questão é muito difícil. Então fiquem essas questões. Então, assim como o funcionário precisa receber em dias, o patrão precisa dar produção para receber em dias, o patrão precisa receber e pagar o salário do funcionário em dias. Isso é muito sério. Eu já vi, como eu te falei antes, eu já vi muitas pessoas, muitos donos de máquina fechar as portas por essa razão, tá certo? Então, tome cuidado. Não prevarique com essa situação. Isso é prevaricação muitas vezes, tá certo? Isso é uma certa negligência. Você sabe que você tira para tudo. A sua mulher pede para ir ao shopping, seu filho pede para comprar um jogo novo, sabe? Você faz tudo. Esquece o funcionário em último lugar. E se ele te colocar em último lugar, você vai tirar dinheiro de onde? A boa pergunta, né? Eu não vou responder. A sua consciência que vai responder para você. Mas para não me estender muito, vamos para o 7º ponto. Né? O 7º ponto é assim, ó, uma conversa franca. Se o salário do seu funcionário está em dias, se você está em dias com o seu funcionário, você pode olhar ali, olho no olho do funcionário e ter uma conversa franca. Uma leve olhada no caráter profissional desse homem, dessa mulher, você vai ter noção de quem é ele e se te serve. Se te serve, você chega, conversa com ele, põe as coisas em pratos limpos, né? Um ditado popular, e os dois vai dar certo. Um vai dar produção, o outro vai querer produção, né? Um vai receber em dias, o outro vai pagar em dias. Mas se você não paga em dias, se você é um cara que tem 2 conversas, 2 pesos, 2 medidas, você não tem como é que você vai olhar nos olhos do seu funcionário que tanto te conhece e dizer, olha, infelizmente eu atrasei o salário porque eu não recebi, sabendo você que o funcionário sabe que você recebeu, sabendo você que o funcionário sabe que você tem dinheiro em caixa. Como vai ficar essa história? O funcionário é a mesma coisa. Como é que eu sei? Eu particularmente, eu sempre conversei e nunca tive medo de conversar com meus patrões, porque eu fazia o que podia, muitas vezes até o que eu não podia fazer eu fazia. Então quando eu chegava diante do meu patrão, eu olhava nos olhos dele, ainda que ele não olhasse nos meus, mas eu olhava nos olhos dele e dizia, assim, assim, assado. Muitas vezes eles baixavam a cabeça, davam um esporro e iam embora, mas ele sabia que eu tinha razão. Lógico que cada caso é um caso. Conversa, dê uma olhada no caráter do seu funcionário, dê uma olhada no caráter, eu estou falando como funcionário, não estou falando como um ser humano, estou mandando você julgar, tá ok? Então tudo isso evita que você quebre, que você venda sua máquina a qualquer preço, que você desista do seu sonho, que você desista da sua loja, que você desista dos seus ideais. Não faça isso, não deixe chegar nesse ponto, não empurre esses problemas pela barriga, tente resolver esses problemas. A outra questão é o seguinte, aí agora vem o conceito maior. Não pegue esse vídeo, nem você patrão, nem você funcionário, para esfregar na cara de ninguém. Tipo, olha, o Odair disse, então agora vai ser assim. Não. Analise a sua situação, analise a situação do seu funcionário, analise a situação dos seus clientes, que é quem segura essa empresa. Não esqueça disso. Os clientes é quem segura essa empresa. Tanto você, patrão, como você, empregado, funcionário e patrão, vocês necessitam diretamente do cliente. E se você não agrada da forma justa, se você não agrada esse cliente, dificilmente esse cliente vai voltar. E vocês é quem vão perder com isso. Um vai perder a loja, a máquina, o outro vai perder o emprego. Pegue e faça desse vídeo uma base para o seu conhecimento. Não faça dele uma regra. Eu não estou ditando regra aqui para empresas. Tá certo? Isso é apenas eu estou compartilhando. Apenas eu estou compartilhando o conhecimento ao longo desse tempo que eu tive, que eu vivi. Porque experiência não é para você contar. Experiência é para você viver. Então faça desse vídeo
né? Uma base para o seu conhecimento, para o seu trabalho, para que você possa ter sucesso. E que o sucesso não seja devido a mim, mas devido a você, ao seu esforço, à sua dignidade, ao seu trabalho. Tá certo? Então, bola para frente, faça disso uma base para você crescer e que o mérito seja todo seu. Eu apenas eu compartilhei um pouquinho daquilo que sei com vocês. Tá certo? Então, o próximo vídeo, e do próximo vídeo a gente vai estar tratando de um desenho de qualidade. Um desenho de má qualidade você também não pode dar produção. O desenho de qualidade faz com que você alavanque, né? Ganha você, ganha seu patrão, ganha quem fez a arte e ganha o seu cliente. Tá certo? Então, até o próximo vídeo. Fui, até lá! E aí pessoal, se gostaram do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!